Que maravilha! Que louvores maravilhosos! Oh, meu Deus! A presença do Senhor é notória neste lugar, amém? Só não sente quem não quer. Quem não está ligado. Mas quem realmente veio buscar a Deus, de forma alguma sairá daqui vazio. Porque Deus já começou a falar profundamente nos louvores. E como Deus falou comigo, eu tenho certeza que também falou com cada um de vocês, amém? Palavra de hoje, meus queridos, está no livro de Isaías. Isaías 43. Eu vou aqui falar alguma coisa sobre Isaías. Isaías, nós já falamos aqui que é um profeta messiânico. Isaías, na verdade, foi preparado por Deus para essa grande obra. Isaías foi aquele que anunciou que a Virgem conceberia, daria à luz àquele que seria o Salvador da humanidade. Isaías foi aquele que falou que Jesus tinha levado sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos nós sarados. E o que também me chama muita atenção no profeta Isaías é uma coisa muito interessante. É que o livro de Isaías, ele também tem 66 capítulos. Como a Bíblia tem 66 livros. Uma coisa muito interessante. O livro de Isaías é como ele se dividisse entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele começa falando no livro de Isaías, lá do princípio da criação e de todas as coisas, fala dos reis, anuncia sobre as guerras, sobre as situações, mas também o livro de Isaías daqui a pouco começa a falar sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Salvador. E hoje, a leitura que nós estaremos fazendo está no livro de Isaías 43. Nós vamos ver que Deus, Ele é Deus em todas as situações da nossa vida. Por que em todas as situações? Porque Deus é Deus para fazer a obra. No momento em que nós nem esperamos, mas também Ele é Deus para fazer a obra no momento em que nós esperamos. Existe um momento da nossa vida que Deus parece que está calado. E às vezes parece até que Ele não está ouvindo aquilo que nós estamos falando com Ele. Mas eu quero dizer que é nessa hora que Ele está trabalhando. Porque Deus não trabalha no barulho. Ele trabalha no silêncio. É por isso que Ele manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, falar com Ele, que em secreto Ele ouvirá e também em secreto concederá o desejo do nosso coração. Isso é se o nosso coração estiver no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Faremos aqui uma leitura no livro de Isaías, um pouco salteado. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 43. E ele vai falar para nós com muita clareza agora. E ele diz: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde do Ocidente. Pode se assentar um pouquinho. Presta bastante atenção nesta leitura da palavra do Senhor, porque o Senhor, ele é magnífico, maravilhoso. Ele não deixa de nos dar a resposta que nós precisamos. E Ele realmente nos mostra que não fomos nós quem escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E isso não tem nada a ver com predestinação. Isso tem a ver com amor. Deus nos escolhe a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para Ele. Todo mundo sabe verdadeiramente a história de Jacó. Todo mundo sabe os erros cometidos por Jacó. Todo mundo sabe que Jacó também foi orientado pela sua mãe a enganar o seu pai. Todos sabemos que Jacó fugiu da presença do seu irmão porque temia a morte. Mas no meio do caminho, Jacó fez uma coisa que agradou a Deus. Jacó se arrependeu. Jacó olhou para trás e viu quantos erros ele havia cometido. E percebeu que a partir daquele momento, ele dependia totalmente de Deus. E a Bíblia nos fala que Jacó fez um voto ao Senhor. E o importante de tudo, irmãos, é que quando nós fazemos voto, devemos cumpri-lo. Infeliz a pessoa que fica querendo fazer barganha com Deus, e aí, no meio do caminho, vê que se excedeu um pouquinho demais, e agora começa a querer devolver para Deus pela metade. Deus não se agrada disso. Deus é fiel para aqueles que são fiéis para com Ele. Se nós nos aproximarmos de Deus, com certeza Deus vai se aproximar de nós. Mas também se nós nos afastarmos do Senhor, você pode ter certeza que o Espírito de Deus também se afastará de nós. Temos na Bíblia alguns relatos e que pode servir como exemplo para nós. Temos na Bíblia o primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel, para que todos saibam, não foi Davi. Davi foi o segundo rei. O primeiro rei foi Saul. E Saul, quando estava andando com Deus, as coisas iam bem para ele. Mas no momento em que ele se afastou de Deus, as coisas começaram a ficar difíceis e estreitas para o lado dele. Hoje, o Senhor traz para nós uma orientação dentro da sua palavra. E Ele nos diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou. O Senhor foi quem te criou. E agora, não estamos falando no Senhor que te criou, no sentido da formação no ventre da tua mãe, ainda que Deus tenha te criado, sim, no ventre da sua mãe. Mas aqui o Senhor está falando no aspecto espiritual. Você, eu, nós, que hoje estamos aqui porque fomos chamados pelo Senhor e simplesmente dissemos sim para Ele.
Então o Senhor, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu temperança, perseverança, autoridade espiritual. Ele nos ensinou assim como um bom pai ensina aos seus filhos. E tudo isso tem a ver. Você presta atenção. Um pai, ele tem o seu filho, nasce ali, aquela criança. O bom pai, ele tem prazer de educar o seu filho, mostrar as coisas boas para os seus filhos, o lado bom para o seu filho, mostrar para ele como deve conduzir a sua vida. E se ele andar no caminho do seu pai, do bom pai, ele terá tudo de bom na sua vida. Estamos falando agora do Pai Celestial, aquele que pode verdadeiramente nos dar muito mais do que nós esperamos. Além das coisas boas aqui nessa terra, Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. E nós precisamos aprender a guardar isso no nosso coração. O verso 2 diz assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Irmãos, tem um grande problema hoje aqui. E o problema é quando algumas pessoas, se usando do altar do Senhor e do púlpito das igrejas, eles começam a dizer que você foi chamado para ser cabeça e nunca cauda, para vencer e nunca perder. E eu quero dizer que existe um momento da sua vida que você vai empatar. Existem outras vezes que você vai até mesmo perder. Mas eu quero dizer para você que no final, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelo rio, eles não te submergirão. Irmãos, nós temos na Escritura Sagrada muitas passagens que nos mostram que Deus verdadeiramente foi com o povo, enquanto o povo estava com Deus. Nós observamos que Deus usou Moisés para tirar o povo que estava no Egito. E Deus ali usou de várias manifestações do teu poder para que realmente Faraó libertasse o teu povo. Faraó sempre endurecia o coração. Até um dia que Deus realmente perdeu a paciência e começou a ferir os primogênitos no Egito. E eles agora, sem saída, deixaram o povo de Deus sair. Mas quiseram que o povo de Deus deixasse lá o seu gado, as suas riquezas, e Moisés foi taxativo: nós não deixaremos nada, levaremos tudo. O que Deus está falando aqui para mim, para você, para nós? Deus quer que você tome posse de tudo, principalmente da vida eterna. Tem gente querendo a bênção de Deus apenas pela metade, querendo as coisas de Deus somente aos poucos. E Deus nos chamou para nós conquistarmos tudo. Mas agora você vai ver que Moisés sai com o povo, e no meio do caminho ele se depara com as águas. Quando Deus diz para você que vai te dar a vitória, Ele garante a vitória para você. Moisés chegou diante das águas. O exército de Faraó agora se levantou para ir atrás do povo, porque se arrependeu de ter deixado Moisés sair com o povo. Moisés olhava para trás, via o exército de Faraó. Olhava para frente, via as águas. E Moisés agora clama a Deus. E Deus diz para ele: por que tu clamas a mim? Por que tu clamas a mim? Ontem eu estava ouvindo aqui a nossa irmã Neuza dando um testemunho, e ela falou uma coisa muito importante. E ela disse assim: eu fui para uma audiência e eu fiz uma oração, e eu fui crendo na oração que fiz. Quando eu cheguei lá, tentaram impedir
a minha vitória. E eu não orei de novo pedindo a Deus. Eu simplesmente disse a Deus que eu não aceitava sair dali sem a minha vitória, porque eu já tinha orado e tinha entregue nas mãos do Senhor a minha causa. Conclusão, Deus se agradou e Deus colocou uma pessoa para dar a vitória para ela. O grande problema que acontece na vida dos cristãos hoje, nossa vida, é que nós oramos, mas duvidamos. Eu vi a nossa irmã Maria José ficar em pé ali, e eu vi tanta cara de desespero olhando para a nossa irmã Maria José de pé. Porque ela é uma cadeirante. Ela está 2 anos e pouco em cima dessa cadeira de roda. Mas ela agora colocou no seu coração que ela vai caminhar. Para quem não sabe, a dona Maria José é minha mãe. Um dia desse, a dona Maria José ligou para mim. Falou, eu quero que tu venha aqui em casa. Falei, tá bom, mãe, eu vou. Mas sem falta, eu quero que tu venha hoje. Eu falei, tudo bem, eu estou resolvendo umas coisas aqui e irei. Quando foi mais tarde um pouquinho, eu ainda estava na rua, ela ligou para mim. Você não vai vir? Eu falei, eu disse para a senhora que irei. Me aguarda que eu vou chegar aí. E eu cheguei. Quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que ela fez, ela falou, estende a mão aqui. Eu estendi, ela falou, vamos orar. Eu falei, peraí, deixa eu arrumar a posição. Porque ela quando começa a orar não é 5 nem 10 minutos, né? Então, eu arrumei a posição para acertar a coluna. Ela falou, me dá a mão. Eu dei a mão. E ela orou, ela falou, agora me dá um andador ali. E o andador foi colocado próximo dela. E ela se esforçou, segurou no andador e caminhou até a sala, do quarto onde ela estava, até a sala. E depois voltou de novo da sala, caminhando até o quarto. O que é isso? Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Você precisa esperar no Senhor e ainda que você não esteja vendo nada, você precisa ir em frente porque Deus é contigo. Ele garante a vitória para você, para mim, para cada um de nós. Hoje, agora aqui dentro do templo, a nossa irmã Maria José está sentada na cadeira dela de rodas ali e de repente ela quis ficar em pé e eu daqui do altar eu estou olhando. E ela ficou em pé e as pessoas ficaram assustadas. E ela trocou de posição, saiu da cadeira de roda e foi para a cadeira lateral. E ficou em pé. E todos ficaram um pouco assustados, preocupados. Mas eu quero dizer para ela que em breve tu estarás entrando aqui, caminhando, porque Deus é contigo. Eu me lembro aqui de uma pessoa que entrou aqui também de cadeira de roda, a dona Neide. As primeiras vezes que a dona Neide aqui tem 81 anos, né, dona Neide? Que ela chegou aqui, chegou de cadeira de rodas. Nós oramos, ela creu no poder de oração, daqui a pouco ela estava andando de andador. E hoje a nossa irmã Neide entra sem andador e ainda sobe pelas escadas. Ela não vem pela lateral, ela faz questão de subir pelas escadas. Sabe o que é isso? É fé, irmão. E muitas das vezes nós queremos que Deus faça e nós não queremos fazer nada, querido. Jogamos tudo na conta do Senhor. E aqui Deus fala claramente: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O Senhor é o teu Salvador. Ele é o Santo de Israel. E eu quero chamar a atenção agora que ele não usa aqui nenhum nome para dizer para você sobre o nome dele. Ele não usa aqui, nessa palavra, o nome Jeová. Ele usa eu sou o Senhor.
Sabe de uma coisa? Alguém diz assim: nós temos que chamar Deus pelo nome dele. E eu quero chamar aqui a tua atenção. Ali está o meu filho. Você me chama pelo meu nome? Não. Ele me chama de pai. Todas as vezes, eu vejo ele todos os dias. Todas as vezes que ele me vê, ele chega para mim e fala assim: pai, bênção. E ele não é um menino, ele já está com 34 anos de idade. Ontem esteve na minha casa o meu filho mais velho, que tem 44. A primeira coisa que ele fez quando ele me viu foi me dar um abraço e dizer: benção, pai. Mas ele não falou meu nome. Mas ele me chamou de pai. Porque ele me trata de Senhor. Ele não me trata de você. Porque ele tem respeito por mim. Você, quando tem respeito pela pessoa, pelo pai, você não chama ele de pai. Por exemplo, está a Natália aqui, tu chama a tua mãe de Neuza? Eu vejo você chamando de mãe. Você, o Tauan, chama o teu pai de Oswaldo? De pai. Mas sabe por quê? Eu olho para vocês, eu vejo que há um respeito com relação a vocês e a sua mãe e o seu pai. Você está entendendo? O meu telefone, quando toca lá em casa, parece até uma coisa engraçada, né? Toca, aí eu falo para minha esposa assim: é minha mãe, mas eu ainda não olhei para o telefone. Eu não olhei para o telefone e não é que o som da chamada da minha mãe é diferente, não. Mas é uma coisa de uma ligação, eu falo: é minha mãe. Quando eu falo com ela, que atende o telefone, eu falo: benção, mãe. Como é que vai? Dona Maria José Carvalho da Silva, que é o nome dela. Aí ela morre de rir. Mas primeiro, eu trato ela como mãe, com respeito. E aqui Deus está falando exatamente isso para cada um de nós. E ele diz assim: enquanto foste precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. Querido, se você quiser ser glorificado, você precisa ser precioso aos olhos do Senhor. Como é que nós seremos preciosos aos olhos do Senhor? Quando nós obedecemos a palavra dele, quando nós chamamos ele de Pai e Senhor, quando nós andamos nos caminhos dele, quando nós pegamos o Salmo de número 119, verso de número 105, e dizemos claramente que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e dizemos que aquele que guarda a palavra do Senhor não tropeça com os teus pés em pedra, porque tem a luz da vida, que é a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, entramos no Salmo de número 1, que diz que bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós entramos no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, nós precisamos estar guardando a palavra do Senhor, porque se não guardarmos a palavra do Senhor, não teremos nenhum valor para Deus. O nosso valor para Deus está em guardar a palavra dele, andar com ele, pensar como ele pensou, olhar como ele olhou, falar como ele falou. Porque é assim. Eu vejo o Tauan ali, olha lá, agora mesmo ele fez. Ele faz os trejeitos todo do pai dele. O pai dele é meu irmão caçula. É olhar para o Tauan quando ele está pensativo. É exatamente igual. Como é que ele pegou aquilo ali? Ele pegou aquilo ali? Você não sabe. É de admirar o pai, de observar o pai,
Sabe disso? Outro dia eu estive lá na casa do meu filho mais velho, Rafael. Ele fez lá um churrasco maravilhoso pra gente. E aí, quando eu chego lá, tá o Rafael botando umas músicas que eu gostava antigamente. Eu falei, mas como é que pode ser um negócio desse? Por quê? Porque ele admirava o pai. Ele observava o que o pai fazia. Então eu quero trazer hoje para você uma coisa. Você que é pai, você que é mãe, você precisa dar, na verdade, bons testemunhos da sua vida para o teu filho, para a tua filha. Porque aquilo ele vai trazer com ele o resto da sua vida. Sabe? Isso é um grande problema. Agora, quando nós não damos bons testemunhos, as coisas vão passando de geração para geração. Tu quer ver uma coisa? Eu me lembro uma coisa que uma pessoa falou para mim assim, sabe, eu nasci no interior e eu queria muito estudar, mas você sabe que o meu pai não me deixava estudar. Quantas vezes eu pegava o meu caderninho, era longe para ir para a escola, e quando meu pai me via com aquele caderno para ir para a escola, ele me botava para dentro e não deixava eu ir para a escola. E a frase que ele dizia para mim é a seguinte: eu não estudei, sua mãe não estudou e nós estamos aqui sobrevivendo e não morremos. Isso é uma coisa muito dura da gente ouvir isso. É uma ignorância da parte de alguém que traz isso. O importante é você querer mudar sempre o quadro. Se você foi um filho que não teve boas coisas, e se você hoje é um pai, procure dar as coisas melhores para os seus filhos, porque isso vai agradar a Deus e mostrar que você está cuidando bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sabia que os nossos filhos são heranças do Senhor? Você sabia que eles não são nossos? Deus nos deu simplesmente para cuidar e mostrar para eles o caminho da verdade. E isso é importante que nós façamos. Agora, dando continuidade aqui à palavra, eu gostaria de ler aqui o verso 10, que nós estamos caminhando para o final. O verso 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Olha aí, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum Deus haverá. Então nós precisamos guardar esta palavra, irmão, porque há um só Deus. Observa que mais uma vez o Senhor Deus não usou um nome próprio para falar dele, mas ele quis dizer aqui que na verdade ele nos escolheu e ele quer que nós estejamos dando bom testemunho. A pior coisa, irmão, que existe é quando eu ouço alguém em algum lugar. Às vezes a gente está em algum lugar, a pessoa não nos conhece, e você está ali em algum lugar, uma fila de banco, aguardando alguma coisa, e há uma conversa entre pessoas, e aí você escuta uma pessoa que você não conhece, que ela não te conhece, conversando com a outra e dizendo assim: olha só, para ser crente igual fulano, cicrano, aí cita o nome de alguma pessoa, né? Você não é surdo, você está ouvindo? Eu prefiro ficar aqui do lado de fora e não ser nada. É verdade, irmão. É verdade, irmão. Porque isso não é testemunho de vida. Isso não é testemunho de vida. É tipo assim, irmão. Tá eu e o presbítero Zé Noval de Carvalho. E aí você chega
pelo fato de eu ser o pastor, você me cumprimenta e você não cumprimenta o presbítero Zé Arnaldo de Carvalho? Por acaso não está se fazendo acepção de pessoas? Por acaso isso não está em desacordo com a palavra de Deus? Então, que nós aprendamos, meu irmão, a sermos o que a palavra do Senhor determina que nós sejamos. E não apenas sermos pessoas de aparência e viver de folclore, porque isso não leva a gente a lugar algum, irmão. Sabe? Eu não consigo entender dentro da igreja duas pessoas cheias do Espírito Santo que não se falam. Como é isso? Aí eu aqui digo para os irmãos: irmão, sai do seu lugar agora, dá um abraço no teu irmão, uma palavra profética para o teu irmão que está aí do teu lado. E a pessoa vai no A, no B, mas no C e D ela não vai porque ela não gosta. Isso aí era coisa do passado, quando a gente dizia assim: o meu santo não vai com a cara dele. Não tinha isso que se falava quando a gente estava no mundo? Mas agora nós temos a mente de Cristo. E nós temos que aprender que, como cristão, nós temos que engolir sapo, sim. Como cristão, nós temos que ver as coisas e fingir que não estamos vendo. Como cristão, eu não tenho que olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar para mim. Como cristão, eu não tenho que usar palavras agressivas. Eu não tenho que usar, como um cristão, palavra de duplo sentido. Mas eu tenho que usar a palavra de Deus. Uma resposta branda para que a poeira abaixe e ela não vá em frente. E hoje Deus está falando para nós, para a igreja do Senhor. E quando eu digo para a igreja do Senhor, não estou falando só aqui com a Campo da Paz, porque existe muitas pessoas nesse momento nos assistindo, nos ouvindo, e estarão nos ouvindo para frente, e que estão passando por esse mesmo problema. Você sabia que existem pessoas dentro da igreja que ainda são vingativas? E aí ela olha para a vida dela começa a retroceder, andar para trás, e ela não sabe por que está andando para trás. É porque, na verdade, ela não quer andar para frente, ela não quer olhar para o alto da onde vem o socorro. Eu já contei a historinha aqui do Pedrinho para vocês. Pedrinho foi para a escola, e lá na escola, como ele era menorzinho, tinha o Joãozinho que tomava a merenda dele constantemente. E ele, um dia chegou em casa aborrecido, o pai olhou para ele e disse: Pedrinho, o que está acontecendo? Ah, não é nada não, pai. Não, alguma coisa está vendo. Você está emburrado aí com a cara feia. E ele então se abriu para o papai. Falou: sabe o que é, papai? É porque o Joãozinho, toda vez que eu chego na escola lá, ele toma a minha merenda. E hoje, além de tomar minha merenda, ele me deu um cascudo. E o pai falou para ele: você está muito aborrecido com o Joãozinho, não está, meu filho? Estou muito aborrecido. Quer se vingar dele? Eu quero me vingar dele. Então, preste atenção. Vamos fazer aqui alguma coisa para se vingar do Joãozinho. O pai foi no varal, colocou uma camisa branca no varal e falou para o filho dele: aquela camisa ali, meu filho, é o Joãozinho. Pegou um saco de carvão, bem grande, e falou para ele: presta atenção, é o Joãozinho que está ali. Atinja o Joãozinho de todas as formas que você puder com esses carvões. E ele começou a enfiar o braço dentro ali do saco de carvão e jogar. Uma pedra ele acertava, a outra ele errava. E no movimento que ele ia fazendo, ele começou a ficar suado. E ele passava a mão no rosto para limpar o rosto. E jogou, e jogou, e jogou. Quando ele acabou de jogar todas as pedras, ele já não estava aguentando mais, estava exausto. O pai dele trouxe um espelho e falou assim: você conseguiu esvaziar todo o teu ódio em cima do Joãozinho? Dessa vez agora eu acabei com ele. E o pai dele pegou o espelho e botou diante dele, e quando ele olhou, ele deu um susto, quase caiu para trás.
porque ele estava muito mais sujo do que o Joãozinho. A vingança, o sentimento de mágoa, ele só nos derrota, só nos bota para baixo, irmão. Você precisa saber que você tem que ser melhor do que os outros. Ah, mas fulano não fala comigo, vira as costas para mim. Problema dela ou dele. Eu vou falar. Eu vou dar a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, se depender de vós, tendes paz com todos os homens. E às vezes a gente quer pagar mal com mal. E a Bíblia diz que nós não devemos pagar mal com mal. Não se ponha o sol, diz o Senhor, sobre a vossa ira, que isso vai acabar mal. Então guarda hoje esta palavra. Essa palavra hoje, que o Senhor trouxe para nós, Ele diz que você é uma nação dEle, um povo dEle. E que se você quiser ser glorificado, você precisa fazer a vontade dEle. Você precisa chamá-lo de Senhor, e não apenas chamá-lo de Senhor no sentido da palavra, mas chamá-lo de um Senhor no sentido da obediência. Está disposto a obedecer? Se estiver disposto a obedecer, Deus está disposto a te abençoar. Mas também se não estiver disposto a obedecer, Deus também não está disposto a te abençoar. É assim, o Senhor diz, achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Somos nós que temos que nos achegar ao Senhor. Somos nós que temos que fazer a diferença. Amém, irmão? Imagina então eu, como pastor da igreja, se eu vou fazer acepção de pessoa, que eu vou falar com A e com B, com C, como é que é esse negócio? Nós fomos chamados para fazer a diferença. Você se lembra, começamos a falar de Jacó. Jacó tinha um problema sério para resolver, era ou não era? Ele poderia ter fugido do teu irmão, poderia ou não poderia? Poderia, mas ele não fez isso. Ele falou, é hoje que eu vou acertar a minha vida com o meu irmão. Porque enquanto ele não acertasse a vida dele com o irmão dele, a bênção não estaria completa sobre a vida dele. Deus hoje está dizendo para você, começa a acertar a tua vida que eu quero te abençoar. Ainda tem uma brecha aí que você está deixando no teu coração. E eu quero trabalhar na tua vida e não posso por causa dessa brecha. Vamos fechar essas brechas, porque Deus é contigo para te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora neste momento. Entramos na presença do nosso Deus e Pai. Querido soberano e eterno Deus, nós te agradecemos tanto por tudo que tu tens nos dado, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Sabemos claramente que somos 100% dependentes do Senhor. 100% dependente da tua misericórdia. E às vezes, meu Pai, queremos ficar com o coração endurecido, meu Pai, e não queremos deixar a tua palavra entrar no nosso coração. Achamos que nós somos responsáveis pela nossa vida. Não somos não, Senhor. Perante o Senhor, a tua palavra diz que nós não passamos de criança, meu Pai. E temos que estar com a mão segura na sua, porque senão fazemos como uma criança pequena, rebelde, que não quer segurar a mão da sua mãe e do seu pai. O resultado é cair e quebrar a cara. E nós, se não estivermos seguros com o Senhor, cairemos. Não existe ninguém forte o suficiente, Senhor, para permanecer de pé. A palavra do Senhor, por intermédio do apóstolo Paulo, diz: aquele que pensa estar de pé, vigia para que não caia. Então eu te peço agora que tu abençoe essa igreja, lavada e remida pelo teu sangue. Abençoa o povo que está nos ouvindo e assistindo pela internet. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada vida. Abençoa e proteja cada um, Pai. Eu lhe peço nesta hora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo seja para a honra e para a glória do nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor.